Bom, tá aqui, né? Essa aqui foi a nossa atividade, uma atividade que pedia exatamente sobre o lucro presumido. O lucro presumido que será o nosso, né, até onde irá o nosso conteúdo da nossa prova, que será dia 19. Ilustres, né? Recapitulando aqui, lucro presumido, ele é o quê? Bom, como a própria palavra já diz, né? Ele vem de presunção. Então, o governo irá presumir, né, em cima do seu faturamento, o quê? Ele vai presumir um determinado percentual e ele vai considerar esse percentual como o seu lucro. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que se você faturar R$100, ele vai dizer, mediante uma tabela, dependendo da atividade da sua empresa, quantos por cento desses R$100 de faturamento corresponde ao quê? Corresponde ao seu lucro. Lucro que? Lucro presumido. Por quê? Porque eu estou presumindo que desses R$100, X% será lucro. A partir do momento que a gente encontra o lucro presumido, aí sim a gente tem condições de calcular o quê? A gente pode calcular o imposto de renda e também a nossa contribuição social sobre o lucro líquido. Ah, professor, e os demais tributos, né? PIS, COFINS e todos os outros tributos que possa vir a ter. Bom, isso aqui, pessoal, a gente estuda em contabilidade tributária, tá? Aqui a gente trabalha somente com os principais, que é aquele que norteia o quê? Que norteia o regime tributário. Então, quem norteia o regime tributário é o imposto de renda / contribuição social. O cálculo do PIS e COFINS, ele só vai seguindo o baile, mas isso aqui vocês vão ver, tá? Em contabilidade tributária. Então, feito aqui este apanhado, este micro resumo do que é o lucro presumido, vamos lá, né, para a nossa primeira questão. Uma questãozinha simples, básica, mas que faz a gente refletir. Então, vamos lá. Uma empresa optante do regime do lucro presumido auferiu, tá? Professor, o que é auferiu? Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é a mesma coisa de ganhar, recebeu, né? Professor, e por que essa palavra é difícil? Porque são palavras que são utilizadas e todo mundo tem que acompanhar, aprender, absorver, porque a gente vai ter todos os tipos de nomenclaturas possíveis. Então, segura o baile, segura aí o nervosismo, que o negócio é simples. Então, vamos lá. É simples não, né? É presumido. Auferiu receitas de R$100 mil no período. Que período, professor Valeme? Bom, quando a gente se fala em lucro presumido ele é calculado sobre o quê? Sobre o trimestre. Se ele é sobre o trimestre, professor, mas qual trimestre foi? Bom, minha gente, percebam que a ideia aqui é que você calcule o quê? O imposto de renda, tá? E a contribuição social. Então, nesse sentido, tá? Nesse sentido, o que a gente tem que considerar aqui é exatamente o trimestre. Por quê? Porque o trimestre é o período de apuração no nosso regime do lucro presumido. Professor, mas no Simples Nacional é por mês. Realmente, no Simples Nacional é por mês. Mas lá no Simples Nacional, isso aqui é um outro regime. Ele tem a sua fórmula de cálculo, ele tem o seu período de cálculo, ele tem a sua forma de acontecer. Nós estamos onde agora? Nós estamos no lucro presumido. Se nós estamos no lucro presumido, então nós temos que seguir a ordem do lucro presumido. Então, para todos os efeitos, o período de apuração do lucro presumido é por trimestre. Professor, e qual é? Não, aqui tanto faz, minha gente. Se você está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto trimestre, eles são independentes, tá? Aqui pode dar um valor de 100 mil, aqui pode dar um valor de 10 mil, aqui pode dar um valor de 1.000 e aqui pode dar um valor de 200 mil. Eles não têm, né, uma conversa entre o outro. Não, você fecha o trimestre e acabou. Você vai ver quanto é que você faturou no trimestre seguinte e assim sucessivamente, tá? Eles não vão ficar conversando, eles não estão atrelados um aqui ao outro. E ao contrário, né, do Simples Nacional, que a gente fica fazendo aquela apuração para ver se nós passamos, né, de 4,8
ou se a gente está na primeira, na segunda, terceira, até a sexta faixa, aqui no lucro presumido, o lucro já está presumido. Então, independente do seu faturamento, você vai o quê? Você vai aplicar o percentual que está descrito na tabela. E aplicando o percentual, você vai, né, encontrar o seu lucro presumido. A partir daí, você vai calcular o seu imposto de renda e a contribuição social. O que a gente tem efeitos, né, é o quê? É em cima daquele adicional do imposto de renda de 10%. Por quê? Porque no adicional do imposto de renda de 10%, ele considera um limite de quê? De 20 mil por mês. Como a gente apura no trimestre, então é 20 mil mais 20 mil mais 20 mil. Então, o total do trimestre seria de 60 mil. Aqui sim. Isso aqui sim vai influenciar na ideia de que do seu faturamento, que quanto maior o seu faturamento, maior será o adicional do imposto de renda. Então, esse aqui é o único raciocínio que você tem que levar em consideração. Esse negócio aqui de, professor, passou de 4,8 milhões ao ano? Não, isso aqui não. Isso aqui só serve para quem? Para o Simples Nacional. Professor, e o lucro presumido então está liberado? Não, vamos lembrar. Lucro presumido também não é bagunçado. Você pode ir no lucro presumido até onde? Até 78 milhões. Vixe, professor. O Simples Nacional aqui, ó, só vai até 4,8 milhões, mas o lucro presumido vai até 78. Então, feita essa nossa mini revisãozinha aqui também, avançando, né? Considerando uma alíquota de 32%, olha só, tá? 32%, pessoal. Que tipo de atividade é realizado? Comércio, indústria ou prestação de serviço? Tem alguém aí? Comércio, indústria ou prestação de serviço, ilustres? Um de cada vez. É prestação de serviço, minha gente. Professor, como é que eu vou saber do negócio desse? Minha gente, olha o percentual. Quando nós observamos o quê? Quando nós observamos a tabela, tá? Quando nós observamos a tabela. Professor, cadê a tabela? Pera aí, rapaz. Deixa eu botar essa tabela aqui para vocês, já que vocês estão assim meio que apanhando, né? Então, já que vocês estão assim meio perdidos, vamos relembrar a tabela. Olha só, ilustres. Que bonito aqui, ó. Nossa tabela. O que é isso aqui? Isso aqui é o percentual de presunção de quem? Do imposto de renda. Então, para atividades de revenda de combustível, ou seja, posto de gasolina, minha gente, simplificando, posto, é quanto? 1,6. Para venda de produtos, né, e mercadorias, exceto revenda de combustível, porque revenda de combustível é 1,6. Então, exceto revenda de combustível é quanto? 8%. Então, percebam que, em regra, tá? De maneira geral, o comércio e indústria estão aqui em vendas de mercadorias e produtos, tá? Então, quando a questão fala 8%, pressupõe-se uma atividade comercial, uma atividade industrial. Por quê? Porque eles estão aqui nesses patamares. Agora, como o enunciado na nossa questão está pontuando o quê? Ele está dizendo, né, que nossa atividade ele é de 32%. Então, se é de 32%, pessoal, quem é que a gente enxerga como 32%? A gente enxerga já prestação de serviço. Então, percebam que quando a gente vê com 32%, professor, mas que tipo de prestação de serviço? Não, aí você apertou, né? Nesse nível a gente não consegue chegar. Por quê? Porque diversas prestações de serviço vão ser 32%, né? Basicamente todas. Então não tem como a gente adivinhar essa questão assim não informar. OK? Belezinha? Tranquilinho? Beleza, ilustres? Podemos?
Iremos avante. Acalmar. Pois é. Então, nesse sentido, pessoal, vocês têm sempre que consultar a tabela, tá? Ah, professor, na prova não sei o que. Não, tá bom. Na prova vocês resolvem a questão, decora que, em regra geral, o comércio é 8, a prestação de serviço é 32, e assim sucessivamente, tá? A ideia é essa, que vocês tenham pelo menos a regra geral em mente, tá bom? Então, retornando aqui para a nossa questão, agora que nós relembramos a nossa tabelinha, tá? Então, retornando aqui para a nossa questão. Nossa questão diz o quê? Diz 32%. Então, a gente já sabe que 32% vai ser prestação de serviço. Ah, professor, que serviço? Não, aí também é demais, né? Mas a questão não quer saber se é prestação de serviço e etc. Aqui é só mesmo para a gente filosofar um pouquinho mais a respeito da questão, tá? Para apuração do lucro presumido. Considerando que incorreu em despesas operacionais no valor de 50 mil, informe qual o maior valor que esta empresa pode distribuir de seus lucros sem que os mesmos sofram tributação. Olha que pergunta final. Ele quer saber o quê? Ele quer saber quanto é que essa empresa pode distribuir de quê? De lucro. Mas não é qualquer lucro. Ele quer saber qual que é o maior valor, tá? Ah, professor, que diferença isso faz? Lá na frente a gente filosofa sobre isso, mas observe que ele quer o maior valor. De quê? Do lucro. Aqui, ó. Em resumo, quanto é que eu posso dar no máximo para os meus sócios? Esse é o raciocínio da questão, tá? Aí, para isso, ele diz o quê? Ele diz aqui um imposto de renda pago, diz aqui uma contribuição social paga, diz aqui um PIS e COFINS pago, tá? Então, neste sentido, ilustres, nobres do Conselho Deliberativo, vamos avançar na questão. O que é que vocês fariam primeiramente aqui, pessoal? Professor, eu acho que multiplicar, no caso, esses 100 mil, né, vezes o valor da alíquota aí, que são 32%. Aí, a partir disso, eu iria pegar e subtrair, né, esses valores aí do imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Mas esse homem merece uma medalha de honra ao mérito. Cabra duro! É isso, pessoal. Um negócio desse, mole, 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 simples assim. Então vamos lá. A gente for aqui por partes. Se nós, né, considerarmos o quê? Considerarmos que a nossa receita, segundo a questão, foi de quanto? Né? Tá aqui, ó. Receita no valor de 100 mil. Tá aqui, ó, destacadinho para vocês. Professor, onde é que você achou esse valor? Tá na questão, pelo amor de Deus. 100 mil. Se você recebeu 100 mil e a questão diz o quê? Diz que a apuração é de 32% do lucro presumido. Professor, onde é que você ouviu isso? Tá aqui, meu filho. Por favor, a questão já está ali dizendo. Ah, professor, mas eu discordo. Não discorde não, porque se o enunciado da questão está dizendo, você só obedece. Então, nesse sentido, presumido, né? Aqui, ó. Então, vamos botar aqui, ó. Presunção do lucro. Foi de quantos por cento? Foi de 32%. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quanto é que é o lucro presumido dessa empresa? 32 mil, professor. Simples, simples, simples. Professor, como é que o senhor chegou nesse número? Minha gente, por favor. Se eu estou lhe dizendo que a presunção do lucro é de 32% e eu faturei 100 mil, obviamente que 32% de 100 mil vai ser exatamente os 32 mil que nós acabamos de encontrar, tá? Então, esse é o raciocínio. Então, a primeira etapa da questão solucionada. É o quê? É nós chegarmos qual que é o valor do nosso lucro presumido. Para todos os efeitos, desses 100 mil reais que a empresa recebeu, né, faturou no trimestre, no período, o nosso lucro presumido é de 32 mil. E o restante, professor?
O restante, né? O restante aí é considerado como despesa, como custo, como os dispêndios, com os gastos, né, que a empresa incorreu para que pudesse faturar esses 100 mil. Então, esse é o raciocínio segundo a nossa tabela do governo de lucro presumido. Ficaria assim. Nesse sentido, ilustres, professor, o que a gente faz agora? Se fosse uma questão normal, o que a gente vai estaria abordando nesse exato momento? Nós estaríamos abordando exatamente as alíquotas do imposto de renda, as alíquotas da contribuição social, as alíquotas do PIS. Qual que é o detalhe aqui, ilustres? Ele já nos informa, né, os valores aqui trabalhados. Se ele já está nos informando os valores que foram trabalhados, a gente não vai calcular, minha gente. A gente vai usar o que a questão está nos informando. Então, nesse sentido, nós temos o quê? Nós temos exatamente que... Quanto é que nós pagamos de imposto de renda? 2.500. Então, nós temos aqui 2.500 de imposto de renda. Quanto é que nós pagamos agora, né, de contribuição social sobre o lucro líquido? 1.000, professor. R$1.000. E ainda, PIS e COFINS. Professor, mas o senhor não ensinou a gente a calcular. Mas eu não ensinei, mas a questão já deu calculado, minha gente. Então, se está aqui, utilize, meu filho, por favor. Faça uso. Por quê? Porque isso também é gasto da empresa. Se é gasto da empresa, você tem que computar, tá? Então, está aqui 3.500. Com isso, ilustres, nós chegamos o quê? Nós chegamos no nosso o quê? Resultado. E professor, Diga, meu lorde. aí esses 50 mil aí que são as despesas operacionais, no caso aí foi só para deixar meio avulso no caso, ou tipo, se eu fosse incluir ela, ia dar algum problema? Então, meu nobre comandante, o que acontece? Na verdade, nós estamos falando de lucro presumido, certo? O lucro presumido, e dentro da nossa DRE, nós temos o quê? Nós temos o lucro antes do imposto de renda e tudo mais, e temos o lucro líquido, tá? Que é o lucro com o qual a gente trabalha. Você está fazendo me antecipar, tá, bonitão? Espera aí, segura. Não vou antecipar, não. Vamos desenvolver aqui. Quanto é que fica aqui, senhores? Segura aí, Adriano, já que a gente volta. 5.000. Quanto? 25.000. 25 mil. Senhores, a questão, né? A questão, ela nos pede qual que é o maior volume, tá, de lucros que a gente conseguiria distribuir. Em termos governamentais, tá? Em termos governamentais, ou seja, para a legislação, você poderia distribuir isso aqui tudo, tá? Por que você pode distribuir isso aqui tudo? Meu amigo, você pagou o imposto de renda, pagou a contribuição social, pagou o PIS e COFINS, ou seja, você pagou quem? Você pagou o fisco, pagou o governo? Ele não está nem aí se você está dizendo que teve lucro de 25 mil ou não. A questão é, beleza, isso aqui, né, é somente a parte tributária. Mas o que é o correto, né? Se a gente for falar aqui em termos administrativos, em termos operacionais, em termos verdadeiros, né? Para você saber realmente. O correto, minha gente, é que você elaborasse uma DRE, né? E o que teria na DRE? Bom, a DRE, ela começa com o quê, minha gente? Bora lá! O que é o primeiro item da DRE? Senhores, todo mundo aí ainda? Receitas. Receitas, que a gente sabe que foi de quanto? 100.000.
Que a receita foi de 100 mil. Beleza. Depois das receitas, a gente tem o quê? Vamos no modelo resumido. Despesa. Não, também não é tão resumido assim. Nós temos o custo da mercadoria vendida, tá? Isso para empresas comerciais, ou o custo do produto vendido para empresas industriais, né? Ou ainda o custo do serviço prestado para prestadores de serviço, que é o nosso caso aqui. Qual é o custo do nosso serviço prestado aqui, ilustres? 50 mil. Então, voltando para a nossa contabilidade de custos, nós temos o quê? Nós temos no enunciado da questão a informação de que isso aqui são despesas operacionais no valor de 50 mil. Contabilidade de custos, elas nos ensinam o quê? Que despesa é diferente de custo, tá? Então, nesse sentido, a questão não nos informa qual que é o custo do serviço prestado. Logo, a gente deveria avançar aqui como lucro bruto. O lucro bruto, para quem não sabe qual é o valor do custo, seria o próprio 100 mil. Depois que você chega no lucro bruto, aí sim você vem aqui para as despesas, né? Que aí despesas administrativas, despesas operacionais, despesas com vendas, ou seja, as nossas despesas, elas entram aqui, tá? E aí, entrando aqui as nossas despesas, aí sim, né? Entra aqui o quê? Entra os nossos, né? Os nossos 50 mil. Só que, além das despesas operacionais... Opa, cadê o parêntese? Professor, cadê o parêntese? Além das despesas operacionais, ele informou o quê? Ele informou isso aqui, ó. O nosso tributo. 2.500 mais 1.000 mais 3.500 é o quê? 7. Ou seja, se nós formos considerar aqui, na verdade, nós temos o quê? Vamos botar aqui, resumindo, tributos. Nós temos aqui de tributos o valor de 7 mil reais. Isso quer dizer o quê? Agora, você retirou tudo, você tem condição de dizer qual que é o resultado da empresa. Então, 100 mil menos 57, quanto é que a gente conseguiria aqui distribuir? 43 mil. Quanto? 43. 43 mil. Professor, mas aqui está dando um resultado maior do que o daqui de cima. Então, percebam, nós não temos como trabalhar com a DRE porque nós não temos todas as informações operacionais da empresa. Por quê? Porque o custo é uma informação de extrema importância. Ah, professor, mas e se na contabilidade acabasse que a gente encontrasse um lucro maior do que o do percentual de presunção? Então, dentro do planejamento tributário, a ideia do lucro presumido é exatamente essa. É que você, com empresas, quando que é vantajoso trabalhar com lucro presumido? Claro, quando você paga menos imposto, mas em outras palavras também, pessoal, é o seguinte, pense aqui comigo, né? O governo, ele está dizendo taxativamente que na sua atividade de prestação de serviço, o seu lucro é de 32%. Ou seja, que o seu lucro aqui é de 32 mil. Percebam isso. Entretanto, quando você faz a contabilidade, o seu lucro, vamos supor que tivesse todas as informações, o seu lucro foi de 43%. O que isso significa? Percebam que se você fosse pagar tributo, né, imposto, sobre o seu lucro, digamos, real, o seu lucro, ele iria, na verdade, corresponder, né, a 43%.
O que isso significa? Significa que você está pagando menos imposto na modalidade do lucro presumido do que o que você pagaria, digamos, se você fosse pagar na modalidade do lucro real, tá, pessoal? Aqui é um exemplo bem simples, mas esse é o raciocínio. Ah, professor, isso existe? Existe, minha gente. Vocês já ouviram falar, por exemplo, na ESC? Não. Ninguém? Nunca ouviu falar numa ESC? Alguém sabe o que é? Bom, uma ESC, pessoal, é o que nós chamamos de quê? É uma empresa simples de quê? É uma empresa simples de crédito. A ESC, pessoal, por trabalhar, né, com remunerações, né, com capital, com dinheiro, com empréstimo, ela é proibida de quê? De ser optante do Simples Nacional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para ela só existe duas opções. Ou ela vai para o lucro presumido, ou ela vai para o quê? Para o lucro real. O que acontece? No lucro presumido, né? No lucro presumido, ela vai estar aqui enquadrada em outras atividades, ela vai estar enquadrada exatamente que em 32%. Já no lucro real, ela vai pagar em cima do lucro real que ela tiver. O que acontece? Acontece que a estrutura de custos de uma ESC, ou seja, de uma empresa simples de crédito, ela é muito pequena. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que a margem de lucro dela é muito alta. Normalmente, né, nós estamos falando aqui de acima de 50% de lucro, né? Por quê? Porque a estrutura de custo delas é mínima. Ela vai ter uma pessoa, uma internet, um computador com um programa contratado. Então, chegou uma pessoa lá, ela emprestou dinheiro. O que ela tem? Ela tem um salário, um aluguel e o computador. Então, é muito enxuta, né, a questão da estrutura de custos. Isso faz com que o quê? Isso faz com que a lucratividade dela seja alta. Se a lucratividade é alta, pessoal, o que é vantajoso? É vantajoso você ir para, claro, né? Você tem que fazer o planejamento tributário, mas em regra é vantajoso você ir para o lucro presumido. Por quê? Porque pelo lucro presumido você vai pagar 32%, sob 32%. Mas se você for no lucro real, por exemplo, aqui neste nosso exemplo, você iria ter que pagar por onde? Você teria que pagar 50%. Então, este é o raciocínio do lucro presumido. Essa é a ideia de você fazer um planejamento tributário. É ver onde você vai se enquadrar, né? Onde você vai pagar menos tributo. E por esta opção, você fazer uso. Porque a ideia é essa. Ah, professor, mas isso vai acontecer com todas as empresas? Não. Por isso que todas as empresas deveriam fazer um planejamento tributário. Porque cada empresa tem a sua realidade. O fato é, neste nosso exemplo aqui, né? Tudo bem que nós estamos aqui sem o quê? Nós estamos aqui sem o valor dos custos. Mas percebam que os custos aqui, eles teriam que ser o quê? Eles teriam que ser, no mínimo, né? No mínimo, aqui, eles teriam que ser 11 mil, né? Para se equiparar ao lucro presumido. Então, como nós não temos o custo, vamos trabalhar com o cenário que nos é posto. Neste cenário, pessoal, neste cenário é lucrativo. Lucrativo no sentido de quê? No sentido de pagar, né, menos imposto. Você ficar no lucro presumido do que você vir para cá. Entende? O raciocínio é esse. Ah, professor, mas aqui o senhor descontou o valor do tributo, o valor que já tinha aqui em cima. Exato. Mas quem disse que o valor correto, né, a ser pago seria esse? Aqui nós teríamos o quê? Nós teríamos que pegar os 50 mil, porque 100 mil menos 50 sobra 50 mil, e em cima desses 50 mil você aplicar as alíquotas dos impostos. Iria dar maior do que o quê? Do que esse aqui, que está com 32 mil. Não tem como ser menor. Por quê? Porque 32 mil é menor do que 50. Então, logo, o cálculo pelo lucro presumido, ele seria mais vantajoso do que o cálculo pelo lucro real. Entende?
Esse é o raciocínio. Então é para isso que serve o planejamento tributário e não é sempre, tá? Não é sempre que o Simples Nacional vai ser a melhor opção, assim como não é sempre que o lucro presumido vai ser a melhor opção, assim como o lucro real. O que tem que ser feito professor, é sempre uma análise de cada empresa. Diga, meu lorde. é como você falou aí, né? Quando o empresário vai abrir a empresa, primeiro ele tem que ver, fazer vamos dizer que planejar qual vai ser a base de cálculo dele, tipo, o lucro dele, né? A partir Sim, disso, ele vai ver qual é o melhor para ele, né? Se é o lucro, é o Simples Nacional, o presumido e tal, né? exatamente, meu lorde. Esse deveria ser o correto. Agora eu pergunto, isso acontece? Algumas vezes sim, né? Mas a maioria das vezes não. Esse é o problema, pessoal. O que que Contador, acontece? né, professor? Aí vai, né? Mas quando não tem. Pois é. O que que acontece? É uma dificuldade imensa, pessoal, porque, na verdade, o primeiro passo, né, o primeiro passo para o erro é na hora que você fecha o serviço contábil. O que eu quero dizer com isso? Recentemente, a gente já pegou alguns clientes que pagavam valores irrisórios para o contador. E pagava, não sei por quê, talvez pela ideia de que, né, o mais importante é fechar do que você estabelecer o seu padrão. Então, o que que acontece? Vamos dar aqui um exemplo. O cara chega para mim e fala: meu contador não fez isso, ele não me informou aquilo, não sei mais o que, não sei mais o que. A primeira pergunta que eu sempre faço é: quanto é que você paga para o seu contador? Normalmente, pessoal, essas pessoas que reclamam, elas estão pagando R$ 200, R$ 300. Ah, professor, não. Não é arrogância, não é prepotência. É simplesmente, pessoal, uma questão de que custo-benefício. Entende? Então, o que acontece? Quando um contador se sujeita a pegar uma empresa que tem 5 funcionários, tem folha de pagamento, tem a contabilidade, ele não vai fazer, pessoal. Se ele tiver só uma empresa, ele até pode fazer. Mas ele vai passar fome se ele fizer assim. Então, o que que acontece? O primeiro passo é nessa negociação dos valores, tá? Por quê? Porque o cara, ele chega querendo sempre pagar o menor valor. E naquele primeiro momento, ele não tem ideia do que o contador pode fazer por ele. De quais são os prejuízos que ele vai ter, né, com um contador que não faça tudo, tá? Que não dê atenção para a empresa, porque empresa tem que ter atenção. Todo dia muda alguma coisa, todo dia tem um benefício, todo dia tem alguma nova regra. Se você não estiver acompanhando, e você não vai acompanhar, se a empresa não estiver lhe valorizando, aí vai explodir uma bucha lá na frente. E aí eu falo: olha só, por esse valor eu não tinha nem conversado com o senhor. Então é o seguinte, primeira coisa é valorizar a classe. Quando ele valoriza, aí sim você vai se sentir, além da obrigação, mas você vai se sentir com a responsabilidade de atrelar para ele a melhor situação. Então perceba que quando você negocia já uma mensalidade adequada, você como contador automaticamente já vai querer fazer um planejamento tributário, porque aquele cara lhe paga bem, né? Ele reconhece o seu trabalho e você vai querer dar isso como retorno para ele. Aí você faz um planejamento tributário e diga: olha, nós vamos adotar este regime por isso e por aquilo. Isso documentado, isso apresentado. Ah, professor, mas tem empresário que não quer, a maioria... Não, exatamente. Infelizmente, criou-se uma cultura de que contador ele é uma mera calculadora de impostos e que o empresário tem até raiva dele. Mas o raciocínio era para ser diferente. O contador era para ser o cara mais bem tratado, porque é para a gente municiar ele de informações para ele tomar decisão. Então, o primeiro passo nessa história toda, pessoal, infelizmente, é culpa da classe, que deixou-se se desvalorizar, claro, questões de necessidade, né, e por aí, fatores mesmo. Alguns não é nem por necessidade, é só mesmo para questão de fazer volume. Ah, pega, tem nada não, se ele só quer isso, faz isso. Mas é importante deixar claro para o cliente quais são os impactos disso. Pessoal, a gente já fez planejamento tributário para empresas que perderam um carro por ano. Como assim? Como assim que ela pagou 50 mil, 60 mil a mais de imposto por ano? E pergunte para o seu cliente se ele não vai querer economizar 10 mil, 5 mil por ano. É lógico que vai. E ainda digo mais, se você apresentar, faça isso, experimente esse teste. Chegou a empresa, vale pagar aqui 300 conto.
só para estudo de caso, você pega a empresa desse cara, faz um planejamento tributário, e aí você descobre que esse cara está pagando, sei lá, 5 mil a mais por ano, né? 10 mil por ano, depende do porte da empresa, né? Quando você descobre isso, pessoal, que você apresenta, o cara fica louco. Ele vai xingar o contador até a quinta geração e tal. E aí, nessa modalidade de barganha, você diga para ele, olha só, então a partir de agora você vai vir trabalhar conosco, vai ser o quê? Vai ser feita a contabilidade da forma correta, você vai ter isso, 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 mas a partir de agora você vai pagar esse valor, tá? X isso aqui. Ah, X isso aqui. Mas aí é muito dinheiro, não sei o que, não sei o que, meu amigo. Se você pegar só o que você vai economizar e dividir por 12 e me dar de aumento, já é melhor. Antes você dá para o seu contador, que está agora realmente lhe acompanhando, lhe entregando informações, do que tu só entregar gratuitamente para o governo de forma desnecessária. Percebam? O cara vai continuar gastando o mesmo tanto. A diferença é que ao invés de estar enviando para o governo, ele vai estar lhe remunerando de forma melhor. Reflitam, senhores. Isso acontece E muito. professor, Diga, meu lorde. e vamos fazer aqui uma suposição. Quando, tipo, o contador passa para o cliente, ó, vai pagar imposto tal, tal, tal aqui, faz, né, o cálculo ali do imposto da empresa dele. Aí o cliente pega e deixa de pagar alguma coisa, né, algum imposto e tal. Quando a Receita cobra, essa cobrança vai para o cliente ou para o contador, no caso, que vai? É para o cliente, no caso, né? Não, aí são procedimentos internos. Por exemplo, o que a gente adota no nosso escritório? Todos os impostos eles são entregues antes, obviamente, da data de vencimento, tá? E com protocolo. O que é o protocolo? É justamente o registro da entrega desse documento e, claro, com a assinatura, consciente do cliente. Então, o Simples Nacional do mês de outubro, ele foi entregue, vai ser entregue agora, antes do dia 20. Isso é óbvio, porque é a data de vencimento. Então, a empresa assina, recebeu, deu ciente, tchau, tchau. Agora, ele atrasou, já é responsabilidade dele. Agora, ele quer que eu recalcule, aí ele já vai me pagar uma taxa pelo recálculo. Isso, obviamente, está no meu contrato. O primeiro passo, pessoal, é que a maioria dos contadores nem sequer formalizam contratos. Por favor, minha gente. Vocês são profissionais. Ninguém pode trabalhar de boca a boca, não. Você faça um contrato com todas as obrigações de cada parte e estabeleçam, né? E estabeleçam os valores, as condições, as normas, os procedimentos, isso tudo tem que estar no contrato. Então, olha só, qual que é a obrigação do contador? A nossa obrigação não é ficar lembrando. Ah, mas eu lembro, professor. Sim, isso aí é uma cortesia, é um extra que você faz. A nossa obrigação é apresentar com uma tempestividade necessária, ou seja, antes do vencimento, né? De preferência alguns dias, né? Também não vai chegar lá no dia do vencimento. Mas o ideal é que você entregue, registre e, no nosso caso específico, né, isso fica documentado, tá? Então, se isso fica documentado, isso está no contrato, cara, rapaz, eu preciso que você recalcule, ok. Dependendo do que for é R$ 20, dependendo do que for é R$ 50 e assim vai. Ah, professor, e a mensalidade? Não existe esse negócio de nota promissória, né? É tudo no boleto. Ah, venceu. Ótimo, pode pagar. Ele tá aí já com juros e multa. Pode pagar, que ele vai calcular automaticamente. Ah, tá com 3 vencido. Beleza. Empacote os processos, os papéis e devolva para a empresa. Tá aqui, ó. Contrato rescindido, os boletos estão no cartório protestado. Tem que ser empresa, pessoal. Se você comprar uma moto, a Honda não vai lhe processar, lhe botar no SPC Serasa, ainda toma sua moto? Se você for, né, no Armazém Paraíba, se você for em qualquer lugar, você não vai ser, como é que se diz? Não vai sofrer as sanções, porque quando é com um profissional vai ser diferente. Para você ir no médico, para você entrar na sala dele, você não tem que pagar 450, 300 conto antes de entrar na sala? Porque com um contador o cara pode atrasar ser o último da lista a pagar. Não pode, não deve. Mas isso é uma subserviência da classe, que não se impõe, tá? Eu sei que muito é por questões de necessidade, que não tem como, né, sair fazendo assim as coisas do jeito que quer e tal. Mas cada um tem que tentar, né, à medida do possível, ir melhorando, né, colocando a situação da melhor forma possível. Mas esse é o raciocínio, tá? Verdade, professor, tá certo.
Não, se você tiver tudo isso documentado, acordado em contrato, isso aí vai rodar tranquilamente. Agora, se você é só no boca a boca, se você não deixou nada claro, aí realmente, pessoal, já começou errado, já começou na bagunça, aí vai ficar um empurrando para o outro, dizendo que não é obrigação, o cara vai querer que você, né? Ele vai querer que você até limpe a empresa dele, entregue correspondência, porque É, contador professor. é office boy, né? Contador é caixa, ele vai querer que você seja o administrador da empresa, além do contador. Então, assim, tem que ter bem claro o que é a função de cada um. Porque durante muito tempo, o contador quis ser um faz tudo. Ou seja, o cara fazia serviço de banco, o cara fazia serviço de correspondência, cobrança, né? Administrava. Não é, pessoal. A não ser que você esteja sendo pago para isso. Mas, em regra, contador é contabilidade, é departamento pessoal, é escrita fiscal. Agora, se você deixar, o empresário vai querer que você realmente faça tudo. Diga, meu lorde. É que nem eu ia apontar aqui para o senhor aqui, desde o início, né, que eu comecei a fazer o curso de contabilidade, aí eu fui ver, que eu não, assim, quando eu comecei, eu não tinha nem muita ideia do que fosse, né, eu sabia o básico. Aí Sim. eu fui vendo o que acontecia, tudo certinho, aí hoje eu penso o seguinte, o contador era para ser um profissional muito bem pago mesmo, porque essa pandemia aí veio para mostrar o quanto que o contador é importante. E os empresários hoje ainda insistem em dizer que, tipo, contador é só para calcular imposto, não sei o que e tal. Vê como se fosse o contador, fosse uma coisa ruim para a empresa. Isso me deixa muito zangado demais, ó. Mas tem, pessoal. Vocês que são a nova geração já aí chegando, já tem que chegar com esse espírito. É a questão mesmo de postura, é a questão de organização. Todo mundo, quando pensa no contador, quando pensa no escritório de contabilidade, já pensa o quê? Já pensa naquele caba sofrido, né? Desarrumado, aquelas mesas com pilhas de papéis, o caba todo cansado. E não é, pessoal, não é para ser assim. Você tem o quê? Você tem que estar arrumado, você tem que estar num local limpo, organizado. Por quê? Porque você tem que ser informação. Você não é estoquista, não é para você ficar acumulando um monte de papel, ficando doido com aquela coisa toda. Não é. Você tem que se valorizar. Se você não se colocar como diferente, professor, mas eu não consigo cliente desse jeito. Não, pessoal, essas dificuldades, elas existem desde que o mundo é mundo. Sempre vai existir a concorrência e vai existir aqueles, né, que vão trabalhar de uma forma mais simplista, digamos assim. Mas aí você que vai ter que escolher, né, em qual modalidade você vai querer atuar. Se nessa modalidade, né, que desvaloriza, ou na modalidade no qual a sua profissão, né, a sua atividade, ela seja realmente valorizada, respeitada e tudo mais. Aí é uma questão de postura, tá? É uma questão mesmo de como você se impõe e coloca as situações. Beleza, ilustres?